Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? E estão conseguindo, né, acompanhar? Quero perguntar aí a vocês se estão conseguindo acompanhar aí a leitura, o raciocínio. E quero pedir também, né, que não é só eu estou estudando e tentando passar um pouco mais do conhecimento que eu estou adquirindo. Mas a Bíblia, né, ela é interessante porque assim, não só a Bíblia, né, toda e qualquer leitura, quando você relê, né, quando você volta no conteúdo e acaba lendo novamente, você acaba tirando novas conclusões, novas interpretações, né, que na primeira leitura você não tinha absorvido. Então, assim, é interessante que você releia, né, que você volte a buscar essa sabedoria milenar que está em Provérbios, né? E hoje, dia 8, vamos fazer Provérbios 8 e para que você consiga ter um discernimento, né? Para que realmente esse conteúdo te sirva, né? E eu peço também, é um objetivo, todo o conhecimento que você adquire, né? Que eu adquiro, todo o conhecimento que eu consigo agregar à minha vida, também repassar esse conhecimento a mais pessoas, né? Porque tem muita gente que represa conhecimento, né? E na verdade, assim, o conhecimento, a informação, às vezes as pessoas ficam com medo de passar, tentando valorizar o seu passe, né? E na verdade é muito pelo contrário. Quando você represa a informação, né? E você não passa adiante, muita gente nem sabe que você tem esse conhecimento. Então, assim, e quando você passa, né? Quando você passa esse conhecimento que você faz a diferença na vida das pessoas, você acaba atingindo mais pessoas e fazendo com que essas pessoas tenham um discernimento, tenham um pensamento mais, né, referente a uma situação ou enfim, né, depende do conhecimento que você tem. Hoje aqui falando de Bíblia, né, estudando um pouco mais a Bíblia, eu eu tenho, né, me dedicado um pouco mais aí a estudar, né, as sabedorias, os códigos, a tentar decifrar os códigos, porque a Bíblia ela é toda em código, né, toda em passagens, né, que temos que ter um certo discernimento, buscar um pouco mais de conhecimento para que a gente possa entender no contexto, né, e também voltar no período em qual ela foi escrita, né, em qual foi, como era, né, naquela época, para que a gente também entenda a colocação de cada situação. Então isso é interessante porque com esse contexto todo você acaba tendo, né, agregando, absorvendo um conhecimento e o objetivo é que você traga para o seu dia a dia. Né? Então assim como você traz para o seu dia a dia e né, de grande valia, então isso, né, fica muito mais. E quando você estuda e transborda na vida das pessoas, né, você repassa esse conhecimento, você não represa ele, você acaba aprendendo mais, porque é uma forma de você rever o conhecimento, de rever o conteúdo, né? E de um jeito ou de outro você sempre acaba pegando algum outro código qual você não tinha conseguido identificar na primeira, né? Na primeira ou na segunda vez que você leu aquela situação, seja a Bíblia, seja um livro, seja um conteúdo qualquer, né? Que você está estudando. Então, Provérbios 8 inicia, né? A sabedoria está chamando, o discernimento ergue a voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, né, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, a todos levantando a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência e vocês, tolos, tenham bom senso. Olha aí, né? Olha a sabedoria, olha os códigos aí. Então, assim, aprenda a identificar os códigos, né? Vocês, inexperientes, adquiram prudência. Né? Se você não tem conhecimento pleno de uma certa situação, de um certo conteúdo, né? Mantenha prudência. Você acabou de aprender a dirigir, né? Você
Você acabou de tirar a tua carteira, você vai pegar uma estrada, uma serra à noite chovendo, né? Seja prudente. Então, assim, você vai, se você é inexperiente, né? Então tá ali a sabedoria. Adquiram prudência. E vocês tolos, tenham bom senso, né? Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. E retas para os que têm conhecimento. Então, né, todas as minhas palavras são justas, né, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então, assim, está claro, né? Está claro os códigos aí. Então, tenha, né, discernimento. Se você tem discernimento, fica mais claro, é mais fácil. Né? E, continuando, prefiram as minhas instruções a prata e o conhecimento a ouro puro. Prefiram a minha instrução a prata e o meu conhecimento, né, a ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar comparar-se a ela, né? Pois a sabedoria, vamos ler novamente ali, né? Prefiram a minha instrução à prata. Olha aí, né? Instrução é tudo. Buscar conhecimento vale muito, né? Porque conhecimento ninguém te tira. Então, quando você agrega esse conhecimento, automaticamente você está agregando um valor muito grande à sua pessoa. Né? O conhecimento, a instrução a prata e o conhecimento a ouro. Então, busque instrução, porque com instrução você vai agregar conhecimento. Né? Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Sabedoria. Né? A sabedoria. Salomão era muito sábio. Salomão era uma pessoa que foi, né, a mais rica do mundo no seu período. Então, dizem, né, que se hoje ele vivesse, muito provável ele seria a pessoa mais rica do mundo, porque ele tinha uma mentalidade, né, ele tinha uma coisa que era sempre pedir sabedoria e discernimento, sempre nas orações, nas conversas dele, né, com Deus, ele pedia discernimento, ele pedia sabedoria para que ele pudesse tomar decisões, né, conforme o desejo do Senhor para que ele reinasse aqui na terra. Então, assim, isso é magnífico, né? E eu tenho buscado, né, sabedoria, buscado discernimento na palavra. Então, pedido, agradecido, né? Agradeço muito pelo conhecimento que tenho e cada dia é interessante porque a cada dia você consegue identificar códigos, a cada dia você consegue ter novas chaves reveladas, né? Você consegue ter acesso a essas chaves. Então isso é de fundamental importância para que você tenha, né, um discernimento maior do que é escrito, né? Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Né? Então vamos repetir, vamos prestar atenção em cada frase. Né? Temer ao Senhor é odiar o mal. Né? Quem teme ao Senhor é comparado a odiar o mal. Odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. Assim a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, né, e as autoridades exercem a justiça. Olha aí. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Então, né, Salomão era o rei, ele era a autoridade, ele exercia
a justiça, né, por intermédio dele. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Amam os que me amam, e quem me procura me encontra. Quem me procura me encontra. Então, assim, né, você tem procurado? Você tem procurado Deus? Você tem procurado conversar? Buscar aquele diálogo interior, aquela conexão espiritual, né, com o Criador? Meu futuro é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Olha aí. Né? Ande pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo a riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Concedo a riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, assim, o Senhor, no 22, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Olha a palavra, né? Então, ele traz, engraçado porque assim, tem muita gente que não consegue ter esse entendimento, né? Que fazer essa reverência ao Criador, né? Como pode as pessoas, o ego das pessoas ser inflado, né? Às vezes a pessoa tem um poder, ela tem um conhecimento, ela tem aí uma posição social, né? Digamos assim, ela exerce, né, essa posição como se fosse alguém superior às outras pessoas. Né? Então, é complicado, porque a gente tem que ter aí um discernimento, a gente tem que ter um conhecimento. Então, que nem diz o Pablo Marçal, né? A riqueza, ela não é o quanto você tem. Né? A riqueza é o que você é, quem você é. Né? Quem você é. Quais os drivers que você carrega, né? Porque temos muito endinheirado, pobre, miserável. Ele só tem dinheiro, mas não tem nobreza. Né? Então, isso é nítido aí, quando a gente começa a estudar, a gente começa a observar. Né? Ele ainda está aqui, continuando no 27, né? Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não o violassem as suas ordens, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha aí. Olha aí quanta sabedoria, quanta coisa podemos extrair, né? Como podemos evoluir em apenas um capítulo de Provérbios? Veja, analise, releia, né? Releia, faça aí um paralelo de como está
está hoje a sua vida, né? O que você busca? Se hoje você pudesse conversar com Deus, né? Se você pudesse pedir alguma coisa, o que você pediria, né? Se você pudesse hoje ter um diálogo com Ele, só você e Ele, o que você faria, né? Qual seria o código que você queria extrair hoje para que você pudesse trazer mais discernimento, mais clareza, trazer uma mentalidade mais sã, né? Porque hoje em dia as pessoas elas têm aí, né, uma mentalidade mais na verdade a nossa mente ela é formatada para que a gente possa ter, né, para que a gente possa sempre estar no mesmo. Ela gosta muito de rotina, né? Vamos falar assim, o nosso cérebro, a nossa mente, ela gosta muito de rotina. Então, assim, para economizar energia, ela faz com que você crie um padrão, uma rotina. E quando você sai dessa rotina, preste atenção nisso. Quando você sai dessa rotina, você acaba gerando um estresse mental, né? Você acaba gerando um estresse mental, uma fadiga, e você acaba saindo da zona de conforto, porque você tem que pensar, você tem que queimar fosfato, como dizem os estudiosos, né? Você precisa fazer com que os seus neurônios trabalhem, que você traga uma solução para aquela nova coisa que ocorreu. Então, assim, somos programados, né? Ela faz de tudo a nossa mente para que você se mantenha na rotina, né? Para que você sempre acorde no mesmo horário, faça a mesma coisa que você faz para tomar café, você percorra o mesmo caminho para ir para o trabalho, lá você execute as mesmas ações. Então, assim, essa mesma rotina do seu dia a dia. Você chega em casa, você dorme, o horário que você dorme, o que você faz antes de dormir, quais são os seus atos, suas ações, para que você não saia dessa zona de conforto, para que você não precise desperdiçar energia com um novo processar de algo diferente que surgiu. Então, nesse sentido que eu peço que você observe, que você tenha essa atenção, né, buscando os conhecimentos que temos estudado e estude a Bíblia, né, busque discernimento para que você consiga evoluir nos pensamentos, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de interpretar as coisas, né? Então, acho que é interessante que você releia, né, todos os capítulos de Provérbio, porque é uma sequência de conhecimentos, de drivers mentais que você vem trazendo, né, que você vem descobrindo, porque tudo está dentro de você, só que está de uma forma a qual você ainda não conseguiu visualizar, interpretar, e quando você descobrir, você vai ver, sempre estava ali. Nossa, eu sempre fazia isso e tinha essa atitude, tinha essa ação, eu tinha esse sentimento quando isso acontecia. E a partir desse momento você vê que você consegue controlar mais, né? Por quê? Porque você buscou conhecimento, você trouxe à tona aí para sua mente uma base de conteúdo a qual agregou mais no seu raciocínio. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Que Deus possa estar nos iluminando nesta semana, né? Hoje, segunda-feira. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana de muita luz, de muita prosperidade, de muita paz, de muito conhecimento. Um grande abraço a todos.